Nós temos começado a estudar algumas semanas, baseado nesse material do reverendo Arival Dias Cassimiro, é um livro, né, na verdade, Plante Igrejas, e como a gente tem falado, nós estamos seguindo esse material e acrescentando alguns detalhes, que inclusive tivemos a oportunidade, quando da confecção do livro, nós estamos fazendo um curso junto. O reverendo Arival era professor do Centro Missionário na época, e da PNT, e nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto com ele, e por isso nós temos também essa liberdade de acrescentar algumas coisas aqui, que inclusive já tratou quando da confecção. Acreditamos que nas próximas edições, se ele for reeditar o livro, também provavelmente esses acréscimos serão feitos. Então nós temos visto, né, a respeito da igreja e de princípios para a revitalização e o crescimento de igreja, e o foco é sempre as Sagradas Escrituras, né, como fonte, como a diretriz de toda a estratégia para que a igreja caminhe, tem que vir do próprio Deus. Nós temos falado que, infelizmente, as igrejas do nosso tempo, ela tem desprezado muitas vezes a revelação das Escrituras e tem se inclinado para algumas ciências ou para a criatividade humana em detrimento da sabedoria revelada nas Escrituras. Então você tem um pragmatismo terrível hoje dentro da igreja, né? Se faz aquilo que pensa que dá certo. Então você tem hoje, por exemplo, igrejas onde a palavra de Deus não é pregada mais, pinta-se a igreja de preto, coloca uma iluminação de boate, põe dançarinas no palco, tira-se o púlpito, tira-se a centralidade da ceia da arquitetura da igreja, põe o pastor lá estilo férias no Caribe, calça cor de abóbora, camisa floral e barco que segue, né? E as pessoas, ao invés de estudar a Bíblia, são motivadas a serem pessoas de sucesso, a obter a fama e a resolver os seus problemas como uma ludibriação dominical. Isso não é o padrão bíblico para crescimento de igreja. O padrão bíblico de crescimento de igreja é pregar o Evangelho, anunciar as boas novas do Senhor e em fidelidade, inclusive, aquilo que o próprio Deus determinou para o culto, né? Nós não podemos inventar moda, né? Às vezes até o coração nosso deseja inventar uma moda aí, mas não podemos. Nós sabemos que na perspectiva bíblica, Deus já derramou da sua ira sobre aqueles que tentaram apresentar ao Senhor um fogo estranho, algo que Deus não havia ordenado. Então, o padrão para o culto em especial é aquilo que o próprio Deus determina, né? Esse é o princípio regulador do culto da igreja presbiteriana, em especial da nossa igreja. Porque hoje em dia, se falar, o princípio regulador da igreja presbiteriana também está muito vago. Se você for visitar as igrejas presbiterianas, você vai ver que cada uma tem um estilo de liturgia, de culto. Então, falar que é presbiteriano hoje já não é mais suficiente. E aí o culto é determinado por aquilo que o homem quer, pela vontade do homem. E também todo o ministério da igreja vai ser voltado para satisfazer os desejos do homem, e não o que a Bíblia indica. Que é justamente que todos nós somos discípulos, já não é mais suficiente. Seguidores, né? Eu acredito que a igreja de hoje ela é determinada por aquilo que o homem, e ela tem seguidores. E aí, se o pastor fala de uma verdade vai ser voltado que o seguidor não concorda, ele cancela. E é justamente todos nós já não é mais suficiente. Então nós vimos aqui até no início, né, que algumas sugestões pragmáticas que a igreja de hoje usa troca o pastor. O pastor não entrou no esquema, troca aí. Uma outra igreja em tal lugar deu certo, vamos copiar a estratégia de outras igrejas. E às vezes a estratégia até de seitas se copia. Vamos lá, no país tal deu certo, tal coisa, né? Teve uma época na igreja presbiteriana, sob influência da igreja coreana, e aí o pessoal tinha falado assim, nós temos que fazer igual os coreanos, vamos para o meio do monte,
tem que ficar lá dentro de umas casinhas lá, unitária, uma solitária lá, 24 horas em oração cada crente. Meu amigo, dentro da cultura latina, se você fizer isso, o cara te mata, né? Deu certo lá, dentro da cultura deles lá. A cultura deles lá, até na perspectiva do mundo, né? Você vai num show coreano, cadê os adolescentes aí que gostam lá daqueles grupos coreanos? Você vai lá no show de rock coreano, é todo mundo sentado, olhando, né? O grupo de rock é outra cultura. Se você for tentar trazer esse negócio para cá, nenhum mundo vai aceitar um negócio desse. Imagine dentro da igreja, que aí você tem dificuldades culturais. Mudar a liturgia do culto, né? Tornar o culto agradável aos homens e não segundo a fidelidade bíblica, e mudar o local de culto, horário de culto, coisas desse tipo, para tentar. Isso não é a solução. A solução é justamente perguntar para a igreja, para a Bíblia, para o dono da igreja, né? O que o Senhor quer que nós façamos? E aí nós começamos então a trabalhar com o livro de Atos e chegamos a alguns princípios. O reverendo Arival, ele vai apresentar 10 princípios, né, para o crescimento da igreja de um modo geral. Deixa eu já chegar aqui no slide certo, que nós paramos. Dentro da introdução, tratando sobre o crescimento geográfico, numérico, espiritual, verdadeiro e, ao mesmo tempo, um crescimento vivo ou rápido, né? Vimos que o primeiro princípio para que a igreja possa ser fiel e, ao mesmo tempo, cumprir com o seu papel de fazer discípulos é que a obra missionária é a prioridade da igreja. A igreja não tem outra prioridade senão fazer discípulos. Esse foi a ordem que o Senhor Jesus deixou em Mateus capítulo 28, no último capítulo, nos chamando atenção para que o objetivo é fazer discípulos, é anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho a toda criatura, na expectativa de fazer discípulo, portanto, a obra missionária. Nós já estudamos isso. Vimos na semana passada que o segundo princípio aí da igreja é que o Espírito Santo é o executivo da obra missionária. O Espírito Santo é que age. Nós vimos vários textos bíblicos que mostram que quanto mais a igreja está em intimidade com Deus e sendo direcionada pela ação do Espírito Santo, obviamente que ela vai estar fazendo aquilo que deve fazer do modo que Deus determinou para ela. De uma maneira simples, para que a gente compreenda, muitas vezes as igrejas, elas sonham com determinados ministérios, mas não perguntam para Deus se esse ministério é o que realmente Deus quer para aquela igreja. São muitos dons que Deus pode nos conceder. E é o Espírito Santo que concede os dons aos membros, aos discípulos, aos crentes. Então não adianta nada a liderança da igreja chegar aqui, nós vamos ter um ministério específico de, de reabilitação de viciados. Não é a liderança da igreja que tem que determinar um negócio desse. São os dons que a igreja possui que vai determinar o ministério que ela vai atuar de uma maneira mais incisiva. Né? Quais os dons o Senhor concedeu ao seu povo? Né? Não adianta nada eu querer ter, pastor, nós queremos ter um ministério na área da música. Tá, mas pessoal, tem gente que toca, tem pessoas dotadas para isso, com habilidades para isso? Não, pastor, é todo mundo fanho, rouco, mudo, mas nós queremos. Não é o seu querer que vai determinar esse negócio. São as peças que o próprio Espírito Santo nos deu e o dom que o próprio Espírito Santo deu a essa igreja que vai determinar quais os ministérios que essa igreja vai atuar, né? Porque se for na raça, mas nós queremos, vai passar vergonha e vai ser um fiasco. Tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. E hoje nós chegamos então no terceiro princípio aí, e para tanto, eu convido você a abrir a palavra do Senhor, aqui em Atos capítulo 1. E esse ponto já é um dos pontos que há uma mudança. Se você adquirir o livro, você vai ver que o terceiro princípio aí é a oração. A oração é a chave para a obra missionária. E dentro dessa modificação que nós mencionamos que
que estamos fazendo, nós colocamos a consagração como chave para a obra missionária. E por que não só a oração? E mudamos aí para a consagração, né? Abra em Atos capítulo 1. Porque a oração, meu amigo, nos dias de hoje, tem muita oração por aí que não tem nem base bíblica. A pessoa ora de si para si. Então, se eu colocar a oração, tem gente que fica orando, eu quanto tempo lá, mas a oração não passa do teto. Por quê? Porque a pessoa ora de si para si, como o caso lá do publicano e do fariseu. Lembra da história do fariseu e do publicano? O fariseu chegava, Senhor, eu sou o cara, meu Deus, não sei como seria esse mundo sem a minha presença, porque eu sou um santo, eu dou dízimo de tudo, eu sou maravilhoso, lindão, e que bom que o Senhor me tem. E o outro, Senhor, misericórdia, perdoe-me, tenha graça, eu sou um pecador miserável, eu preciso do teu cuidado, da tua proteção. Aí Jesus fala, qual dos dois, qual oração foi ouvida nessa história toda? Né? Qual dos dois saiu justificado diante da presença do Senhor? E qual foi? O fariseu ou o publicano? O publicano, que era reconhecidamente socialmente falando um pecador miserável. Então, falar só da oração em si não é a chave, porque você pode ir em algumas comunidades por aí, que o mecanismo de oração nada mais é do que um mantra para te conduzir a, sei lá eu o quê, a uma lavagem cerebral aí que te conduz a ficar bitolado. Não é disso que nós estamos falando, não é esse tipo de oração, né? Onde o cara chega, é aquilo que nós até mencionamos, acho que algum dia desse aí, a oração para esse tipo de pessoa tem a característica como um instrumento motivacional. Não é uma oração para te conduzir a uma reflexão sobre a sua realidade, a dependência de Deus, a carência do Senhor, a necessidade de estar na presença de Deus. É uma oração justamente para te dar uma adrenalina. Ó Senhor Todo-Poderoso. Está vendo, Vaninho? Pronto, já quem tem Ponte Safena já vai para o céu na hora. Ó Senhor, nós declaramos e parará, e isso aqui, e nós vamos sair daqui, ó Deus, com todo o poder e com tudo isso, e piriri, pororó. E o cara, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Nossa, esse culto é poderosíssimo. Poderosíssimo nada, o cara te deu uma injeção de ânimo, te deu uma adrenalina, 2 passos depois da porta, seu coração se acalma, você está na mesma desgraça que você estava antes. Porque você só recebeu um choque. Isso não é a chave para a obra missionária. Né? Aí põe lá, venha, oração forte hoje, espinhela caída, parará, não é isso. O foco aqui é consagração. Então por isso que há essa mudança. Se você tem o livro, você vai ver que está diferente lá. Então por que a consagração, que entra aqui no contexto de Atos, oração e jejum, o jejum como essa manifestação de uma dedicação a mais, de uma consagração a mais. Por que a consagração é a chave para a obra missionária, ou para o crescimento da igreja, ou para a revitalização da igreja? Porque Deus não usa quem vive na prática do pecado, irmãos. Aquele que vive na prática do pecado, segundo 1 João, não é nascido de Deus. Na verdade, é filho de quem? É filho do diabo, que é mentiroso. Nós sabemos que todos nós estamos na luta contra o pecado? Sim, fomos libertos da condenação do pecado, porém, não do pecado propriamente. Enquanto estivermos aqui, estamos em luta. E que vamos dar aquela deslizada uma hora ou outra. Mas a palavra do Senhor diz que o crente, ele peca, ele se arrepende, ele busca perdão diante de Deus e ele, em contrição, muda de vida. Agora, aquele que vive na prática do pecado, que o pecado não o incomoda, que o pecado, Deus é bom, Deus não está se esquentando com isso não. Esse que vive na prática do pecado, diz João que
na verdade, ele não conheceu a Deus, ele não sabe nem quem é o Senhor, ele não ama o Senhor, porque se ele amasse e conhecesse a Deus, ele agia de conformidade com o padrão que Deus estabeleceu. Então, a consagração é essencial para que a igreja cumpra com seus objetivos, porque Deus não usa pecadores na sua obra. Foi assim que Deus fez com todos aqueles que se desviaram, no contexto da história, do povo de Israel. E no contexto de Atos é a mesma coisa. Então nós vamos dizer que a igreja, ela vivia em constante oração que apontava para a consagração, não aquela oração forte que o pessoal tem falado por aí, ou aquelas reuniões de motivação debaixo da oração, que na verdade são orações que muitas vezes servem de publicidade para o pastor. Se a oração dele te animou, te deixou ligado no 220, você fala, não, esse pastor aí, olha que oração que tem aquele homem, velho. Vai ver a vida do cara. Vê como que está as contas dele, se ele cumpre o que ele fala. Vê como que é a vida familiar desse cara. Aí sabe o que ele fala? Fala, é porque ele é um homem de muita oração, o diabo então se levantou contra ele, coitadinho. Aí joga nas costas do capeta o fato do cara não dar um bom testemunho, porque a oração dele é forte. E a oração dele é poderosa. Mas coitado, é porque ele ora tanto, o diabo, se levantou contra ele, por isso que ele dormiu com a secretária. Mas é um homem de oração, a oração dele é forte. Cara, isso é pecado, isso é miserável, é um infeliz, o cara está se autopromovendo. Não é disso que nós estamos falando, isso não vai trazer crescimento. Vai inchar a igreja de quê mesmo? Nós estamos falando? De membros. Mas nós não queremos membros. O que nós queremos como igreja de Cristo? Discípulos. Nós não queremos seguidores, curtidinha na página. Não. Nós queremos pessoas abraçando o Evangelho e vivendo o Evangelho. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada então em alguns textos aqui, que vão falar de oração, que vão falar de jejum, mas que eu quero que você sintetize como consagração, tá bom? Vamos lá, Atos capítulo 1, verso 24. Vai dizer da igreja que estava aqui em Jerusalém, cerca de 120 pessoas, aguardando a promessa que Jesus havia dado, que era o derramamento do Espírito Santo. E aí então Pedro reúne a assembleia da igreja e falou, gente, nós temos que eleger alguém no lugar de Judas, que traiu. E aí o contexto é que para fazer isso, o que eles fizeram no verso 24? E orando, disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. E aí eles faziam a eleição, provavelmente dentro de um contexto judaico, né, do pulim lá, jogando sortes, mas escolhendo entre Matias e José, chamado de Barsabás. E aí então, veja, para ele elegerem uma liderança, qual que é o princípio aqui? O que eles fizeram? Oraram. Então a vida de oração estava presente na vida da igreja. Capítulo 2, Atos capítulo 2, verso 42. Veja como é consagração, não é só oração propriamente, né? Atos capítulo 2, verso 42. E perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos. Que mais? Perseveravam em que mais? Na comunhão, no partir do pão e veja, não é oração sozinha e vazia, uma oração sem Bíblia, sem doutrina e sem fraternidade, sem amor ao próximo, é vazia, vira reza, irmãos. É incrível, e você sabe disso, você sente isso, quando a oração é uma oração demagoga.
É uma oração para inglês ouvir. Né? Não para inglês ver, mas para inglês ouvir. E você sabe que aquela oração, ela tem um propósito puramente mundano e humano. É incrível, irmãos. Você está vendo a prática de vida da pessoa, você conhece, você sabe qual que é a intenção do infeliz, aí você está junto com ele e fala assim, vamos orar. Só que não é orar para Deus, é orar dele para ele mesmo. E aí, então, o Senhor é soberano, o Senhor sabe que nada acontece sem a tua vontade, e que o Senhor é soberano sobre os atos bons dos homens bons, os atos bons dos homens maus, o Senhor sabe todas as coisas, tal. E nós vamos fechar, então, um trabalho missionário, mas é porque o Senhor é soberano, não porque eu sou um miserável, porque eu tenho um problema com alguém e eu quero simplesmente destruir a obra missionária. O que adianta o cara orar numa situação dessa? Fala para mim. Senhor, o Senhor sabe muito bem, Pai. Eu tentei, minha mulher ficou feia, não tem jeito, Deus. O Senhor sabe, a minha intenção é sempre glorificar o Senhor, mas o Senhor é soberano, o Senhor me trouxe uma vizinha tão lindona, gatona, e obrigado por isso, Senhor. Que o Senhor abençoe os meus passos. Que oração é essa? Então veja, oração, por oração, irmão, você tem que tomar cuidado. Tem gente que chega na oração, Senhor, o Senhor sabe que eu vou pecar, então o Senhor já me perdoe. Espera aí, cara, você já sabe que aquilo é pecado, você não vai orar já para Deus te perdoar antes de você fazer. Você não faça. Então, não é só oração. Uma oração desassociada da doutrina e do amor, da comunhão, é uma oração vazia. E oração vazia não é ouvida. O que nós precisamos como igreja é uma vida de oração, mas pautada na consagração. Uma oração que está vinculada com as Escrituras, com a palavra do Senhor e com a prática do amor fraternal, que aqui é chamado de comunhão. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Conhece orações que você sabe, você mesmo já sabe que aquilo lá não é nada? Que aquilo lá é um falso discurso? Já presenciou um negócio assim? Direto, hein? Direto. Atos capítulo 4, verso 31. Atos. A igreja está em oração porque os apóstolos tinham sido presos, Pedro e João tinham sido presos. E aí então, lá no verso 31 diz que a igreja, depois que eles foram soltos, a igreja inclusive estava, em oração, e lá no verso 31 diz assim, tendo eles, aqui falando de Pedro e João, tendo eles feito o quê? Orado. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez caíram para o chão, mijaram nas encruzilhadas. É isso? Não. É isso que a gente tem visto nas igrejas por aí. Vamos fazer a unção do leão. Pega os homens, leva na encruzilhada, que o leão é um felino, ele marca o território urinando. Então põe os homens da UPH para fazer xixi na encruzilhada da cidade, para declarar que aquele território é de Jesus. Irmãos, isso é imbecilidade. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Isso é idiotice pura. Quando nós temos uma vida de consagração, dependência do Espírito Santo, e oramos na perspectiva de consagração, o resultado disso é o que está aqui no final do verso. Eles oraram, tremeu o lugar, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com coragem, que é o termo aí, intrepidez. Com coragem. Por que coragem? Porque falaram de Jesus naquela época lá, era colocar o pescoço à prova. A perseguição estava comendo solta. Então, com coragem, com intrepidez, subiram no monte, é o que está escrito aí? Com intrepidez, gritaram, fizeram uma oração forte, maior, forte ainda, é isso que está escrito aí? Não, o que eles fizeram com intrepidez? Anunciaram a palavra de Deus.
A diferença de uma vida de oração, de consagração, me conduz a estar firmado na doutrina, no amor ao próximo, e me conduz em coragem, em intrepidez, a anunciar a palavra. Agora, uma oração falsa, ele só me motiva, eu saio daqui cheio de mim mesmo, não cheio do Espírito Santo. Cheio de confiança. Não, agora eu vou, o pastor orou por mim, agora eu vou. Agora vai dar certo. Vou abrir uma escola de datilografia que vai funcionar. Porque eu fui lá e falou, eu recebi a palavra. Meu amigo, não existe nem máquina mais de escrever para você comprar, mas você acha que agora vai. Porque alguém te motivou. E você já encheu o seu próprio coração de você mesmo. Então o sucesso depende de você. A sua criatividade vai. Não. E não estou falando desse tipo de oração. Estou falando de oração que te conduz realmente para perto de Deus, que te enche de Deus, do Espírito Santo de Deus, e que te conduz com intrepidez, pautado na doutrina, na comunhão, no amor ao próximo, a anunciar a palavra. Uma igreja que não tem vida de consagração, ela morre. Ela vira clube. Ela vira escoteirismo. Ela vira, Leões do Brasil, Rotary Club. Ela vira qualquer outra instituição puramente que foca o sucesso humano. Uma ajuda em prol do outro, mas para satisfazer o próprio coração, não para a glória e honra do Senhor. Estou sendo claro aqui, irmãos? Está ficando tudo bem? Então vamos lá. Capítulo 6. Tem vários outros textos, tá, que falam sobre isso. Se você for lendo aí, eu tenho incentivado você a ler o livro de Atos, né, uma vez que nós estamos estudando ele, você vai ver que vai encontrar vários outros textos aí que nos apontam para essa vida de consagração. Capítulo 6, verso 4. Ô Gabriel, faz um favor, eu acho que está muito agudo esse celular aqui, está quase para pitar aqui. Você consegue lá ver se mexe no agudo dele? Ou põe um pouco mais de grave lá, alguma coisa assim. Até para eu ficar com a voz de homem. Então vamos lá. Atos 6, verso 4. A igreja estava tendo dificuldade com as viúvas helenistas, que não eram judias, né, que não eram do povo judeu, estavam sendo esquecidas na distribuição do alimento diário. Há um questionamento aos apóstolos, eles então sugerem que elejam-se homens para atuar nesse ministério. Veja, a dificuldade somada ao dom gera um ministério. E aí no verso 4, os apóstolos vão dizer assim, a respeito daquilo que era a responsabilidade deles. Ele diz assim, e quanto a nós, ou seja, os apóstolos, os docentes, os envolvidos com o ministério da palavra, com a pregação e o ensino, diz, quanto a nós, por isso é a palavra. A chave para a obra missionária é consagração. Tudo bem? E a nós, quanto a nós, nos consagraremos ao quê? A oração, e só a oração? Não, e ao ministério da palavra, que é o ensino, a evangelização, a pregação, a profecia no sentido de pregação da palavra do Senhor. Veja, a oração, irmãos, nunca vem sozinho. É sempre fundamentada na doutrina, é sempre fundamentada no ministério da palavra. Eu não posso inventar uma prática de oração que esteja desassociada da verdade bíblica. E às vezes nós vemos a igreja inventando moda. Não, tem a oração forte, porque tem a oração do poder, tem a oração tal, tem a oração não sei das quantas. Espera aí, meu amigo. E que muitas vezes essas orações estão desassociadas da doutrina bíblica, porque são pautadas em práticas humanas que não tem nada a ver com a doutrina bíblica.
Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando, então, de consagração, uma oração dentro do padrão das Escrituras, firmada na própria doutrina, que me conduz ao amor ao próximo, que me conduz ao anúncio da palavra de Deus. Tudo bem até aqui? Ótimo. Então, quanto aos docentes, aos professores, aos pregadores, né, os apóstolos, eles não iam deixar a oração e a palavra como meio de consagração para estar fazendo atividades que deveríamos ter outras pessoas conforme habilidade e dons para suprir, né? Aproveito aqui para fazer um parênteses para chamar a atenção. Irmãos, nós precisamos de recursos humanos. Né? Nós temos algumas pessoas, mas sozinho ninguém dá conta. Eu preciso de gente para ajudar o Fábio, né? Nas questões de serviço, questão de microfone. Eu que tenho que ficar subindo aqui, pegando o microfone, pondo para lá, vem para cá, acaba bateria, lembrar de pôr para carregar a bateria, mexe lá. O Gabriel, que é da transmissão, tem que socorrer na mesa. Eu preciso de gente disposta a servir. Né? O Sérgio olhou para mim hoje, estava com o olho vermelho. O que aconteceu, professor? Está com o olho vermelho? Né? Fumou um baseado? O que aconteceu? Não falou isso, não, é brincadeira. Né? Falei, não, eu tenho alergia a pó de madeira em especial. E ontem nós viemos lixar madeira. Então, o que vai acontecer? Vai dar alergia. Não tem jeito. Mas quem não tem alergia não vem, aí quem tem alergia, o que vai fazer? Vem. E aí você tem que deixar de consagrar a oração e o ministério da palavra para lixar madeira. Irmãos, nós precisamos de gente que vai servir ao Senhor como mecanismo de consagração. Sem consagração, a igreja não funciona. Tudo bem? Ainda bem que o Adilson não tem alergia, né, Adilson? Senão vai falar que eu e você, nós fomos juntos ainda. Hã? Vamos lá, irmãos. Atos 8. Atos 8, 14. Atos capítulo 8, verso 14, Pedro e João em Samaria. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais desceram para lá e fizeram o quê? Oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome de Jesus. Aquele texto lá, Ronaldo, que nós mencionamos, você falou assim, nosso pastor respondeu tão rápido, por quê? Porque a gente tinha estudado para a escola dominical, né? E aqui nós temos um caso onde Lucas faz a questão de pôr no verso 16 uma situação que era incomum. Se eles já tinham sido batizados, como que eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo? Porque nós vimos que na visão bíblica, eu recebo o Espírito Santo no momento da minha conversão. Tendes, porventura, recebido o Espírito Santo quando creste? Ou receber o Espírito Santo no momento que creste? Ou tendo ouvido a palavra da salvação e tendo nela crido, fostes selados com o Espírito Santo. Então, por isso que Lucas faz questão de escrever aqui que havia uma situação não comum. Eles tinham sido batizados, mas ainda não tinham recebido. Por isso, os apóstolos tiveram que ir até Samaria para orar por eles, impondo as mãos sobre eles. Então, a explicação de Lucas é essa, ó. Para que o samaritano, que não se dava com o judeu, né? O judeu considerava ele um cachorro, o samaritano um cachorro. Tanto quando Jesus foi lá conversar com a mulher samaritana, os próprios discípulos falaram, que coisa estranha é essa? Né? Então o judeu e o samaritano não se davam. Para que o judeu, para não correr o risco de você ter a igreja dos judeus e a igreja dos samaritanos, Deus usa esse mecanismo para que os judeus compreendam que a autoridade da igreja estava sobre os judeus. Os apóstolos tiveram que ir lá orar pelos samaritanos.
e ao mesmo tempo mostrando para o judeu que Deus estava aceitando os samaritanos na igreja. Então, esse é o propósito. Mas veja, os apóstolos tiveram que ir lá para orar por aquele povo, para agregá-los à comunidade dos cristãos. Tudo bem até aqui? Mais uma vez, a prática da oração, mas a ideia da consagração, uma vez que os apóstolos, os discípulos, tiveram que ir lá. Vamos voltar aqui, verso 9 e 11. Capítulo 9, verso 11, nós estamos diante da conversão de Saulo, de Paulo, né? Saulo dentro da influência hebraica, Paulo já dentro do contexto gentílico ou grego. Então, diz assim, Atos 9, verso 11. Então o Senhor ordenou, falando para Ananias, né? Deus apareceu para Ananias, que era um crente judeu, e diz assim, então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ainda no capítulo 9, se você for ver lá no finalzinho, vamos lá, a partir do verso 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre eles as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E o verso 20 diz, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Veja que a oração fazia parte desse processo de conversão de Saulo. Deus fala com Ananias, Ananias vai lá, impõe a mão sobre Saulo, dentro da perspectiva que Deus havia mandado. Ele é batizado, e como consequência desse processo todo, o verso 20 diz que logo, a ideia de que ele se levantou, comeu, porque ele ficou 3 dias sem comer e nada beber, né? E aí ele levantou e foi pregar. Irmãos, consagração nos conduz à vida cheia do Espírito Santo, que nos conduz a anunciar a palavra de Deus, a intrepidez para pregar o Evangelho. É o que aconteceu com Saulo. Ele busca o Senhor o responde, ele é batizado, que é aqui sinônimo de consagração também, e ele logo já saiu para pregar Jesus como sendo o Messias, como sendo o Cristo. Tudo bem? Capítulo 10, verso 9. Nós estamos aqui agora diante de Cornélio e da história, né, de Pedro com Cornélio. E aí, Deus falando com Pedro numa visão, diz assim no verso 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim do quê? De orar. Veja, os apóstolos tinham esse padrão de consagração, de vida de oração. E ele está ali orando, Deus se manifesta num êxtase para ele e fala, olha, vai vir 2 homens aí, que foi enviado por Cornélio, que orou pedindo por mim, e eu vou lá, você tem que ir lá pregar o evangelho para eles. E aí, nessa visão, Pedro tem aquela visão de um lençol sendo baixado, com a sorte de animais imundos, e Deus fala para ele, ó, mata e come. Ele fala, não, de modo nenhum. Isso acontece 3 vezes, e aí então Pedro entende, porque a palavra sempre dizia aquilo que Deus purifica, não considera impuro. E aí ele entendeu que Deus estava aceitando os gentios, que eram, na visão dos judeus, impuros, e que ele, como apóstolo de Jesus, não podia fazer essa acepção de pessoas. Se Deus está derramando o Espírito dele sobre os gentios, quem é Pedro para dizer que os gentios não podem fazer parte da igreja? Esse é o ensinamento do capítulo 10. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que Pedro só foi usado por Deus nesse sentido
de ser esses instrumentos para começar com o trabalho da inserção dos gentios na igreja, porque ele tinha vida de consagração. Ele tinha colocado no seu dia um tempo para orar. Irmãos, e essa tem sido uma das dificuldades da nossa geração. Tempo de consagração. A gente pastor, até oro. Sou muito obrigado, amém. Oro. Ou, como a piadinha lá do Senhor, tu sabes de tudo. Amém. Dorme. Então, mas não é disso que eu estou falando. Você pode até ter feito já um sistema cerimonial de oração. Ah, pastor, a primeira coisa que eu faço, eu acordo e falo, obrigado, Senhor, abençoe meu dia em nome de Jesus, amém. Meu amigo, isso é reza. Isso é reza, cara. Chega para sua mulher lá, na hora que você acorda, você fala assim, bom dia, tudo bem? E sai correndo. Faz isso uma semana. Não espera te responder nada. Você acorda, você... Te amo, bom dia, tchau. E não espera o retorno. Vai dar certo esse relacionamento? Comunhão em família ou consagração exige tempo de comunhão, cara. A gente tem feito isso com Deus. Deus, está tudo bem, beleza, maravilha, tchau. Chega a noite, Senhor, mais um dia, beleza, bom, tchau. Isso é reza, isso é prática religiosa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de consagração, de conversar com Deus, de olhar nas Escrituras e aguardar o ensinamento do Senhor. Senhor, tem essa situação, o que o Senhor quer que eu faça, qual que é a solução que o Senhor vai me dirigir? Esperar que quando você está aqui na igreja, Deus, na sua grandeza, vai usar o ensinamento da palavra para realmente trazer respostas para as suas orações. Isso é consagração, isso é vida devocional, irmãos. É aproveitar o dia na presença do Senhor. Eu, particularmente, não tenho em casa o costume de ter culto doméstico. Para a minha realidade, para a minha cultura, eu acho que não cabe. Pastor, não tem culto doméstico? Não tem. Por quê? Qual que é o padrão que os americanos aplicaram sobre a nossa cultura? Você tem que tirar lá meia hora por dia, sentar com todo mundo, ler um versículo, falar alguma coisa, fazer oração e cantar um cântico. Aí pronto, está liberado, pessoal, já cumprimos com o culto dominical de hoje. Talvez isso dê certo para você, se você é uma pessoa extremamente organizada, estruturada, tudo bem. Para mim, não dá. Aí, pastor, como que o senhor faz? É o dia inteiro. Como assim? Nós estamos assistindo televisão, passa uma cena lá de algum negócio. Vocês viram o que aconteceu? Uma notícia. Senta com os filhos à roda da mesa na hora do almoço, na hora da janta. Vocês viram o que aconteceu? Vamos orar por isso. Está tendo guerra lá, vamos orar pelo canto. Oramos pela família tal. A situação está assim assado. Beleza. Chega alguém, pai, como que não sei o quê? Você acha que esse padrão está certo diante da visão bíblica? O que a Bíblia fala, fulano? Pai, está certo. Então tá bom, já sei o que eu tenho que fazer. É o dia inteiro, em cada contato, em cada momento, é no almoço, é na janta. Então vamos orar sobre isso. Aí oramos juntos. Aí chega na hora do almoço, geralmente todo mundo, e aí pessoal? Eu vou ter prova essa semana, o outro, eu não sei o quê, o outro pedir oração pelo amigo lá do colégio, o professor que está doente, não sei do que. Ora, tudo bem. Isso, pelo menos na minha experiência familiar, gera muito mais efeito do que se eu pusesse 15 minutos por dia lá e vamos, gente, está na hora, onde já se viu, brigar com todo mundo para sentar lá. Aí senta brigado, porque tem que fazer os 15 minutos lá de oração, aí parece, vira a chavinha. Pronto, então vamos orar, vamos começar o nosso culto doméstico. O irmão morrendo de raiva do outro, comeu Danone, o outro que
sabe que tem prova amanhã, teve que parar o estudo para vir, porque tem uns 15 minutos. Aí hoje, então, devocionais do Juninho. Juninho, o que você escolheu? Vou ler o Salmo 119, papai. Pronto, aí esse moleque ainda está na sétima série, no primeiro ano, 7 anos de idade, e começa lá. Aí os irmãos já falam, meu Deus do céu. Vai virar quarentena, não é mais culto doméstico. Para mim, isso não produz nada. Isso produz religiosidade. Eu não quero que meus filhos sejam religiosos. Eu quero que os meus filhos sejam consagrados. Eles precisam entender que o dia a dia deles tem que ser vivido na presença de Deus. E eu sou um defensor disso, você sabe disso. Agora, pastor, eu sou extremamente organizado, estruturado, para mim funciona. Ótimo, irmãos. Então funciona, ótimo. Que bom, está dando certo, maravilha. Então segue o padrão. Só que tem gente que acontece, põe isso lá como prática religiosa, não dá conta, porque sempre tem um imprevisto, né? Não dá conta, aí depois se fica culpado, não consigo. Aí, já que eu não consigo mesmo, então, pronto, não vai mais nada. Você tem que começar a desenvolver uma vida devocional. E uma vida devocional, irmãos, é vivida na presença de Deus. Você está indo para o trabalho lá no seu carro, em vez de você estar ouvindo Anitta, você põe lá o cântico que vai te edificar, cara. E já vai, porque música é algo terrível. Se você usa a música errada, você fica o dia inteiro lembrando daquela porcaria. Não é assim que acontece? Você vai no supermercado, de repente você está no meio do coisa lá, compra até o que não deve. A música te conduz a fazer coisas que você não quer. Se você não se encher das coisas de Deus no dia a dia, pelo menos naquilo que cabe você a fazer isso, no playlist do seu carro, lá nas coisas da sua casa, você vai ser bombardeado. Aí depois quer tirar 15 minutos no final do dia. Senhor, religiosidade. Não é disso que estamos falando. O discípulo, ele tem vida de consagração. Tudo bem? Vamos seguir aqui. Capítulo 10 ainda, verso 30. Respondeu Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. Veja, Cornélio tinha também um tempo de oração, inclusive aqui de uma maneira até específica, como era comum na época, né? Fazer oração de tempos em tempos. Lembra de Daniel? Orava 3 vezes ao dia virado para Jerusalém. E é provavelmente daí que vem a imitação dos islâmicos, né? Orar 5 vezes ao dia voltado para Meca. Mas isso deu certo para Daniel, isso deu certo para Cornélio, que fazia oração de hora em hora. Tudo bem. Mas você precisa trabalhar com a sua vida de consagração e não de cumprimento religioso. Porque senão não vai produzir absolutamente nada. Tudo bem? Só vai mostrar que você é um religioso organizado. Bom. E aí então Cornélio estava fazendo o quê então? Orando. E aí Deus responde e Deus conduz Pedro para pregar o evangelho para ele, converte ele, a família toda, todo mundo é batizado e se torna aí talvez os primeiros gentios a realmente abraçar a fé depois do derramamento do Espírito Santo. O que mais? Capítulo 13. Esse aqui a gente já trabalhou com ele, né? Mas vamos ver. Verso 1 diz: havia na igreja de Antioquia. Essa igreja para mim é modelo, é fantástica. Havia dentro da igreja profetas e mestres, pregadores e professores. Essa é a ideia. Dá o nome deles no verso 2, final do verso 1 ainda. Barnabé, o Simeão, o Lúcio, né? Manaém, o Saulo. Verso 2: e servindo eles ao Senhor e
Isso é consagração, irmãos. Servir ao Senhor e jejuar. Consagração. Está envolvido com a obra do Senhor, servir ao Senhor, a ideia de envolvimento ministerial, de estar desenvolvendo o seu dom, aplicando o seu dom, servindo eles ao Senhor. No caso deles, no ministério da palavra, porque eles eram profetas e mestres. Tudo bem, mas eles estavam servindo ao Senhor dentro do dom que o próprio Deus lhes deu. Isso é consagração. O resto é religiosidade, irmão. O membro, ele vem na igreja. O discípulo, ele é a igreja. Ele vive a igreja. Ele é uma parte do corpo. Se ele não atua, vai faltar oxigênio em alguma célula. Ele está ali. Agora, o membro, ele vem. Está o nomezinho dele lá no hall. Isso é ser membro. Agora, discípulo não, ele serve no dom que o Senhor mesmo lhe deu. E servindo então eles ao Senhor e jejuando. Prática de consagração. E aí fica cheio do Espírito Santo. Aí disse o Espírito Santo para eles: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Veja, é o Espírito Santo que determina, o segundo princípio, né? O Espírito Santo que determina a obra que a igreja vai fazer. Segundo os dons, segundo a sua consagração. E aí, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E então eles, mais uma vez, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os enviaram. Os despediram aqui, eu não gosto muito dessa tradução, porque a ideia do original é de enviar. Despedir é aquele negócio, mandou embora, né? Mas não, é a ideia de enviar. E aí isso fica claro no verso seguinte, quando diz: enviados, pois por quem? Pelo Espírito Santo. A igreja vai conduzi-los na viagem missionária, vai sustentá-los, vai dar o dinheiro que eles precisam para fazer a obra missionária. Mas, em última análise, quem que enviou? O Espírito Santo. Consagração, irmãos. Jejuando, orando, servindo ao Senhor. Então, por isso que não é só a oração, porque hoje em dia você tem um monte de gente que ora aí, mas ora de si para si, orações vazias, rezas, isso não vale. O que nós precisamos é comunhão, é consagração. Tudo bem? Então tá bom. Capítulo 14, verso 23, para a gente ver se a gente encerra aqui essa sequência de texto. 14, verso 23. Paulo aí já na viagem missionária, né? Cheio de problemas. O contexto aqui é Paulo sendo apedrejado. E aí o verso 23, depois disso, ele fortalece ainda os discípulos a permanecerem firmes na fé. Verso 22, estou lendo, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-os em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de fazer o quê? Depois de orar, e só orar? Não, orar com jejuns, consagração, essa é a ideia. Os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Isso aqui chega a ser até, se não fosse triste, né? Tornaria como diz. Pessoa ora, 2 anos, uma transição pastoral. Senhor, conduze-nos, mostra-nos a tua vontade. Faça conforme o teu querer, pois o Senhor é o Senhor da igreja. Isso é hipotético, tá? É uma historinha hipotética. Aí ora, clama, faz vigília, jejua, põe diante do Senhor, traz pessoas para pregar nessa igreja, e aí então, debaixo dessa oração, né, dessa consagração, elege-se então o pastor, né, da igreja. Aí o pastor vem, desce o sarrafo, porque está um monte de coisa de errada, adultério, 7 anos na igreja, hipotético, tudo hipotético. A mocidade tem 20 jovens, 10 na prática promíscua de homossexualismo, lesbianismo,
tomando todas numa festa que nessa história hipotética acontece, né, numa universidade também hipotética. E aí, então, depois de 2 meses que o pastor está lá pregando, fala, gente, Deus errou. Deus errou e vamos dar um jeito desse trem aqui. Nós vamos ter que mudar esse troço. Oração vazia, irmãos. Porque se fosse vida de consagração, nessa história hipotética, né, o que aconteceria? Irmãos, Deus tem um propósito. Deus quer nos ensinar alguma coisa nesse negócio. Mas como é puramente religiosidade, então você simplesmente joga fora. Você simplesmente faz a parceria, né? Entra com o pé, o outro, coitado, no traseiro. Veja, pastor, tem igreja que não tem vida de consagração. Tem, verdade. Mas que ora, pastor? Ora. Só que ora de si para si. É o fariseuzão lá, meu irmão. Que diz viver na dependência do Senhor, mas não quer seguir na dependência do Senhor. Quando Deus começa a mudar a vida dele e a indicar o que tem que fazer, aí ele fala, não, peraí, Deus, não é isso que eu quero, não. Então vou seguir de outra forma. Igrejas inteiras, irmãos, que se escondem através dessa aparência espiritualidade, desse aparente serviço a Deus, mas que na verdade quem reina na igreja é a vaidade e o coração do próprio homem. Isso é igreja de membro, isso é clube, isso é Rotary Club, isso é maçonaria, é qualquer outra entidade que não tem lá o vínculo de comunhão com Deus. O objetivo é simplesmente social e humanitário. A igreja verdadeira, ela é uma igreja de fato consagrada. Ora, jejua, se aprofunda na palavra, no amor ao próximo, na santidade, na piedade. É isso que nós precisamos correr atrás. E isso começa, obviamente, com você, como discípulo de Cristo. Capítulo 16, verso 25. Paulo e Silas estão presos, foram açoitados. O verso 25 diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o que na prisão? Não, reclamar, murmurava, xingou o carcereiro, brigou com o cara, quebrou tudo, pegou a marmita que recebeu, jogou na parede. Foi isso que ele fez? Não, os caras estão presos depois de receber açoites. Meia-noite, o que os caras fazem? Oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Quando eu entendo que Deus é o Deus soberano da minha vida, e que Ele está conduzindo a minha vida, mesmo quando acontece algo que eu não quero, eu continuo em consagração a esse Deus. O membro religioso, ele só se dedica ao Senhor, entre aspas, quando está tudo bem na vida dele. Basta vir uma dificuldadezinha para ele abandonar tudo. O consagrado, o discípulo fiel, aquele que sabe o Deus a quem serve, pode ser açoitado e preso, mas ele continua se consagrando ao Senhor. A ausência de dificuldade, irmãos, nunca existirá. Nessa era, não. Nessa vida só vai ter pepino e um pior que o outro. Essa semana, né, que eu acho que um dos pensamentos do dia lá, que eu comecei já com tristeza, desânimo, eu acho que você começou a ler aquilo lá e falou, meu Deus, e agora? E aí foi, só piorou. Aí eu coloco, inclusive, o exemplo de Paulo, que faz uma listinha, lá em 2 Coríntios, dos pepinos que ele passou. E uma das coisas que eu fiz questão de chamar a sua atenção lá é que tinha açoite sem medida
e açoites 40 menos 1. Quer dizer, o cara apanhou de tudo quanto é jeito. Mas não deixava de se consagrar ao Senhor, porque ele sabia o Deus a quem ele servia. O Deus que era o seu Senhor e seu Salvador. Isso é consagração. Consagração independe da circunstância. Está dando tudo errado, mas eu ainda vou servir, me consagrar e adorar ao Senhor. Se está dando tudo certo, melhor ainda. Mas isso é exemplo de consagração. Capítulo 16, 25, lemos agora. Capítulo 20, verso 36. Paulo aqui está falando com os presbíteros de Éfeso, explicando que ele já vai deixar um ministério ali naquela região, então uma palavra de despedida, né? E aí o verso 36 diz assim: tendo dito estas coisas, ou seja, esses ensinamentos finais para os presbíteros da igreja de Éfeso, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Então veja, no momento de despedida, Paulo sabia que o seu ministério ali nas Meninas tinha terminado, que ele estava indo para outra região, e que então ele chega para os presbíteros e fala: aquilo que eu já tinha que passar para vocês, já passei, o ensinamento que eu tinha para te dar, eu já te dei, toma cuidado que vão se levantar falsos profetas, fica firme, socorre os necessitados, ou seja, traz um resumão lá do que o povo tinha que fazer, e aí falou: então eu estou indo embora, estou com a passagem do navio comprada já, tal, e aí então eles simplesmente choram, é isso? Não, diz a Bíblia que eles, mesmo nesse momento de separação, de mudança de ministérios, eles se ajoelham e oram. Exemplo de consagração. Tudo bem? Então a consagração, seja por oração, jejum, sempre fundamentado na palavra, me gerando conhecimento para pregar mais e mais a respeito do Senhor, é a chave para plantar igrejas, para revitalizar igrejas, ou para a obra missionária, fazer novos discípulos. A oração e o jejum, portanto, era o segredo espiritual que alimentava a comunhão espiritual da igreja primitiva com Deus e consigo mesma. Esse era o padrão. A igreja, então, vivia em consagração. O terceiro princípio nos traz, então, algumas aplicações práticas. Primeiro, que dentro desse processo de consagração, a oração é indispensável. Não tem como ter um momento de consagração sem intimidade com Deus. A oração é uma delas. A maneira bíblica de se começar a revitalização ou plantação de uma igreja é com reunião de oração, com o início do processo de consagração. Você tem um exemplo de Atos 16, verso 13, que uma das estratégias de Paulo, quando chegava em um determinado lugar, era procurar em especial ou a sinagoga, se tivesse abertura para eles, ou então lugares onde as pessoas estavam buscando a Deus. Aqui no contexto da conversão de Lídia, ele foi num lugar que parecia um lugar de oração, onde as mulheres ali ficavam reunidas adorando, e eles foram lá justamente para pregar o evangelho para elas. Então, essa ideia de vida de oração e de reunião de oração, de busca em oração, de consagração, é uma aplicação prática disso. A consagração por meio da vida de oração e jejum. Então você tem vários textos que apontam para essa ideia do jejum, né? Mateus 4, 2, você vê o próprio exemplo de Cristo para iniciar o seu ministério, 40 dias, 40 noites no deserto, em oração e jejum, consagração. Aí você tem vários outros exemplos em Mateus capítulo 6, Mateus 9, dos ensinamentos de Jesus apontando para essa consagração e enfatizando aqui a prática do jejum como um mecanismo, não só a oração, mas o jejum como um mecanismo para a consagração. Lucas também trabalha com isso, 1 Coríntios também. Você tem depois aí o slide,
disponível lá na transmissão, para que você possa depois confirmar, mas todos esses textos são textos que apontam para a oração e o jejum como mecanismos para consagração. Finalizando, irmãos, o terceiro princípio, então, a oração, mas a consagração é a chave para a obra missionária, que aí, segundo a arte lá do livro, ele coloca como oração, mas como nós já explicamos durante a aula, a mudança que a gente, inclusive, sugeriu é que seja a consagração, sabendo que a oração faz parte, é um dos elementos para a consagração, mas não só a oração, a consagração, o jejum, o aprofundamento na doutrina, na sã doutrina, na busca de Deus, na prática da piedade, vai me conduzir a estar debaixo do direcionamento do Espírito Santo e, consequentemente, intrépido para pregar a palavra de Deus e cumprir o papel que o Senhor mesmo nos deu de fazer discípulos. Perguntas? Tranquilo? Pastor, e daí então? Diante daquilo que o Senhor me falou hoje. Esse daí quem tem que responder é você. O que você está fazendo ou deixando de fazer? E como que você pode melhorar para ter uma vida de consagração? Será que você tem sido contado como membro ou como discípulo? Será que a sua prática devocional está mais inclinada para a religiosidade ou para a verdadeira intimidade? Será que você tem cumprido simplesmente alguns ritos puramente religiosos? Ou você tem procurado realmente uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor? Como tem sido na sua casa? Como que você tem lidado com a sua família? A sua casa tem sido um ambiente de consagração? Que tipo de música que você está ouvindo lá? Que tipo de programa que você tem assistido lá? Que tipo de desenho os seus filhos estão sendo... com que tipo de desenho eles têm sido influenciados? A Bíblia tem sido parte permanente lá na sua casa? Quando eu mando aqueles pensamentos do dia para você, você abre a Bíblia nos textos que eu mando para você? Esse dia eu mandei até uma citação errada lá, né? Na hora de digitar, saiu o número errado lá. Só um viu. Eu falei, pô, daqui a pouco eu vou pôr Salmo 152 e o povo vai colocar a mãozinha lá e joinha que está maravilha. Mesmo que o livro do Salmo termina no 150. Como que está? É só cumprir tabela? Eu posto a devocional 9 horas. O áudio. Em média, são 6, 7 minutos de áudio. 9 e 1, já tenho... Peraí. Possível, impossível. Nem no 2x deu. Nem no 2x deu. Porque se eu pus 9, tem 7 minutos de negócio, você pôr no 2x, você ia ter que pôr o joinha lá para 9 e 4. Mas 9 e 1... Ou seja, é só o checklist, irmãos. Está no automático da religiosidade. É checklist. O pastor pode devocional. Checklist. Ah, mas você ouviu? Não. Meditou? Não. Aquilo vai fazer parte do seu dia? Não. Mas põe um checklist lá. Pronto, acabou. Isso é religiosidade, irmãos. Isso não é consagração. Nós precisamos ser mais discípulos e menos membros.